Bom dia, terceiro ano. Prazer estar aqui com vocês para iniciar uma nova etapa no nosso ano letivo, que agora a gente chega à época de fazermos revisões para os futuros concursos que vocês irão prestar, para o Enem, para o UERJ, ok? Para as provas militares, né? Começaremos a nossa etapa de revisões falando sobre a geografia física, uma geografia fácil da gente criar métodos de nós conseguirmos interpretar a situação problema que vem descrita nos enunciados das questões, né? Como a gente sempre tem feito, né? Desde lá do primeiro ano, nós sempre interpretamos o descritivo das questões, depois vamos em cada item para nós selecionarmos a que está correta e entendermos por que está incorreta, ok? Esse novo livro, o Mega 1, tá? Vamos começar a destacar os princípios da cartografia, muito importante para entender, né, aqueles que prestarão concursos para a área militar, né, a cartografia é super importante. E falar um pouquinho da estrutura da Terra, como é a litosfera, como é o manto, tá? Entender um pouquinho de relevo, vamos entender também um pouquinho da dinâmica climática, já estudamos isso. Quais são as paisagens naturais? O que seria isso, professor, paisagem natural? Existem dois tipos de paisagem. Aquela que é natural, que aí eu falo dos biomas brasileiros, falo do Pantanal, falo da floresta amazônica, falo do Cerrado, falo da Mata Atlântica, do mangue, dos campos, ok? E paisagem humanizada ou antropizada, aquela paisagem que foi modificada pelo homem. Veremos também nessa aula de hoje como a hidrografia ela influencia as atividades econômicas, né? Lembrando lá no primeiro ano daquelas primeiras civilizações hidráulicas, aquelas que conseguiram fixar residência, né? Lembrando que o homem deixou de ser nômade, ele passou a criar os seus próprios animais, os seus próprios rebanhos, ele passou a praticar agricultura, ele deixou de ser coletor, então isso ele teve que viver próximo aos grandes rios, né? Aí nascem as primeiras civilizações, tá? E o livro ele tem esse objetivo, de fazer com que a gente relembre esses conceitos, né, de maneira breve, mas uma maneira muito importante, para que nós possamos acertar as questões lá nos concursos que nós iremos prestar. Né? Vamos falar um pouquinho dos princípios da cartografia. Né? O mapa é uma representação do que acontece no espaço físico. Né? Então tem uma relação de posições de que nós primeiro representamos o nosso objetivo, que pode ser um estado, um município, os continentes. Para isso a gente pega como acontece na vida real, projetado em uma folha, né? A gente chama isso de projeção cilíndrica, né? É a folha aberta ou é o globo aberto, né? Um exemplo, a folha A4. Então, a projeção cartográfica, o globo ele é representado como se fosse um cilindro, né? E aí vamos ver as linhas. Preciso ter os conceitos bem definidos do que é latitude, quais são as principais latitudes, até quando vai a latitude norte, até quando vai a latitude sul, ok? E aí esse cilindro, ele vai ser então planificado. A gente pega a esfera e planifica ele, né? Para compreender isso, a gente pensa nas projeções. Que tipos de projeções, professor? A gente vai falar de projeção a primeira cilíndrica, depois de Mercator, aquele onde a projeção ele vai valorizar a linha do Equador, ele vai valorizar o meridiano de Greenwich, lembrando que são os nossos duas principais linhas imaginárias. Então nós, a partir do meridiano de Greenwich, a partir da linha do Equador, nós representamos como são os continentes, como são as massas terrestres. Para isso, ele não pensou em fazer com que o tamanho territorial, a dimensão territorial de cada continente fosse exata. Ele queria mostrar, pelo menos,
como são divididas os paralelos, tá? As latitudes, que vai de 0 a 90 norte, 0 a 90 sul. Lembrando, quanto mais próximo à linha do Equador, mais quente, né? E os meridianos, que vai de 0 a 180 na parte oriental ou leste, de 0 a 180 na parte ocidental ou oeste, ok? Então essa projeção, ela valoriza os aspectos cilíndricos, não valoriza o aspecto territorial, ok? Aí a gente avança um pouquinho, pensando nessa projeção de Mercator, uma outra projeção. Que projeção seria essa? A projeção de Mercator, a gente vê irregularidades. E já a projeção de Peter, ele também valoriza os meridianos, os paralelos, e aí a gente percebe algumas distorções, né, nas formas continentais. Peter chama de mapa solitário, é vista uma representação que vai valorizar os países de dimensão continentais, ok? A gente vai ver a América do Sul aproximadamente um tamanho irrisório, a gente vai ver isso no mapa, e aí esse mapa ele não vai corresponder ao que é na realidade, né? A gente, só lembrando, é uma projeção, né? E aí a gente sabe que essa projeção ela facilita a leitura de quem não quer tanto detalhes no mapa, tá? A gente tem uma terceira projeção, que é uma projeção chamada cônica, aquela que até representa através de estruturas triangular arredondada, tá? A gente vai valorizar os meridianos com mais facilidade. E aí a gente vê que essas projeções, a gente precisa entender também que existem convenções, né, para a gente poder entender os mapas, né? Eu estou falando, por enquanto, só de projeção, mas quando eu pego um mapa, que ele pode ser um mapa político, um mapa demográfico, um mapa de hidrografia, um mapa de relevo, né, eu já estou fazendo algumas convenções, eu estou dando título a ele, e aí eu vou colocar também situações em que eu preciso entender aquele mapa, tipo o quê? Escala cartográfica, né? Existem dois tipos de escala. A escala gráfica, aquela que facilita a nossa vida, onde a escala gráfica ela vem mostrando quanto é a dimensão no território ali dentro da projeção. Então, se eu tenho uma projeção cada 1 centímetro no mapa de 1 por 60 milhões, cada 1 centímetro vai ser 600 quilômetros. Né? Nós estudamos isso, eu mostro isso passo a passo para vocês, né? Ensino a vocês a fazer 1 por 60 milhões, eu vou cortar 5 zeros, né? Vou ficar com 600, né? Boto lá 600 milhões, corto 5 zeros, aí eu vou sair de centímetro, vou andar para casa dos quilômetros, então a cada centímetro nesse mapa vai ser 60 quilômetros, e assim por diante, ok? E aí, então, a gente também pensa na escala numérica, que é aquela escala que normalmente vem nos mapas, que aí corresponde essa que eu falei, 1 por 60 milhões. E essa escala também, ela pode ser uma escala grande ou uma escala pequena. Uma escala pequena, 1 por 60 milhões, a que eu já estou usando, eu vou conseguir dimensionar os continentes. Vou conseguir mostrar um tipo de relevo? Vou conseguir mostrar um tipo de hidrografia? Não. Vou ter que ter uma escala maior. Então, quanto menor o numerador, maior vai ser a possibilidade de eu colocar objetos, representações dentro daquele mapa ali. Por isso que a gente fala que um mapa de 1 por 100 é uma planta arquitetônica. Eu vou de 1 a 500 ou 1 a 20 mil. Eu vou fazer uma projeção do que eu tenho dentro de uma cidade. Eu vou conseguir colocar os bairros, né? Então, quanto menor a numeração, maior a riqueza de detalhes que eu coloco dentro do mapa, tá ok? E a gente relembra mais um pouquinho. Uma outra situação que eu gostaria de trabalhar também com a turma hoje é a estrutura da Terra. A gente pegar o globo em si, a gente vai ver que nós vivemos na crosta terrestre,
Nessa crosta terrestre, ela fica abaixo do manto. Esse manto é onde o magma enfervescido, né, a mais de 6.000 graus Celsius, ele vai fazer a sua liberação, onde ele encontra uma fissura, né? Vimos há pouco tempo agora que tivemos ou melhor, foi no sábado, um terremoto de 4,6 na escala Richter, tá? É bem importante isso, que o Brasil ele fica no meio da placa tectônica. Antigamente a gente falava que o Brasil não tinha terremotos. Olha que engraçado, quando eu entrei em 2000 lá na faculdade, né, os professores falavam, não tem terremoto no Brasil, é difícil acontecer, nunca falou que foi impossível, ok? E aí o manto, com aquele magma enfervescido, quando ele encontra uma fissura para poder sair, acontece a situação de vulcanismo, ok? E aí vem o núcleo interno e o núcleo externo, tá? A gente fala também um pouquinho das eras geológicas, né? A gente chega no período, a gente fala da primeira era geológica, que é a Cenozoica, Mesozoica, Paleozoica, aquela 66 milhões de anos atrás, tá? E a gente fala também da última. É bom a gente pensar assim, porque a última é a Cenozoica, onde o homem aparece no período quaternário, né? Era Cenozoica, período quaternário, época Holoceno, né? Mais ou menos 1 milhão de anos atrás, né? Começa a aparecer as configurações em que o homem ele vai se deslocando para viver nas localidades onde nós conhecemos como primeiras civilizações. Também é muito importante já que a gente falou um pouquinho de terremoto, é muito importante a gente lembrar que os continentes eles estão em cima de placas tectônicas e existe então uma deriva continental. Ok? Essa deriva continental ela foi afirmada por Wegener. Não sei se vocês vão lembrar do nome, mas a gente está aqui para relembrar tudo. Essa teoria, o Wegener ele conseguiu comprovar, tá? Porque ela sai de teoria e passa a ser científico. Que só a observação da costa leste, vou botar a mão assim, ó, a costa leste do continente sul-americano e a costa oeste da África, ela fazia um encaixe perfeito. Mas será que só isso? Bastava só a observação? Não. Ele comprovou através de fósseis, ele comprovou através da paleontologia, ele comprovou através da geologia, uma outra ciência, né, que estuda as rochas, tá? Os mesmos fragmentos, os mesmos tipos de rochas não eram coincidências, e sim a dimensão de mais ou menos 3 centímetros por ano. Aí a gente pensa nos milhares de anos atrás, em que esse continente, o magma, circulando em torno da Terra, pelo manto, ele vai fazendo com que os continentes fossem se deslocando, né? Onde eu tenho encontro de placas tectônicas hoje, nós temos relevo ainda em formação. O exemplo que eu sempre citei para vocês, que foi o exemplo da Cordilheira dos Andes, ou a Cordilheira do Himalaia, né? Ainda está em processo de soerguimento, tá? Cordilheira dos Andes, aqui no continente sul-americano, e lá na Ásia, a Cordilheira do Himalaia, ainda em formação, onde a gente tem o Everest, né? O Everest é o ponto mais alto da Terra, a gente chama de teto do mundo. Imagina, a gente fazer uma caminhadinha de 8,8 quilômetros. Né? Andar 8 quilômetros é uma boa caminhada, um bom exercício físico. Mas imagina isso em altitude, né? São 8,8 quilômetros, né? 8.850, mais exatamente, falando aí do teto do mundo, tá? E aí a gente vai ver aqui áreas de choque e áreas que não se chocam, áreas que elas se afastam, né? Aí existe aquela famosa falha de San Andreas, né? Há pouco tempo teve um filme, quem joga GTA vai lembrar disso. Então as placas tectônicas é muito importante a gente pensar nelas, porque existe uma situação ali na junção da placa Filipinas, na placa do Pacífico, na placa Euroasiática, em que se encontra o Japão. E ali a gente chama
Anel de Fogo do Pacífico, uma região com muita dificuldade para que eles possam sobreviver ali, mas com a alta tecnologia de hoje, né, eles conseguem construir, não só de hoje, né, vamos lembrar um pouquinho lá do passado, do Japão do passado, isso sempre aconteceu, né, as construções antigas, né, estão lá ainda fortalecidas, mas hoje a tecnologia faz com que eles construam casas em feixes de mola, amortecimento a ar, trilhos para que se desloquem com a movimentação, né? Eles fazem barreiras para o oceano não avançar na Terra para parar os tsunamis. Então é muito importante a gente pensar nisso, ok? A gente entender um pouquinho dessa estrutura geológica e a gente interpretar também quais são os tipos de relevo, né? Vamos lembrar, planalto, que apresenta altitudes mais ou menos planas, porém chegando a uma certa altitude, como aqui no Brasil, não mais do que 3.000 metros de altitude. Planície é aquela área onde predominam deposições de sedimentos, né? Lembrando que o Planalto, com o passar dos milhares de anos, foi se desgastando através da erosão, e isso fez com que essa erosão ela desprendesse, fosse transportada para outra localidade, e aí a gente vai chamar aquela área ali realmente mais plainada como uma planície, né? Lembrando que aí essas planícies vão ser importantes para a ocupação humana. Lembrando que alguns planaltos a gente não consegue, por serem a mais de 500 metros de altitude, fica difícil você fixar residência, né? A gente vai chamar de área anecúmena, que não favorece a habitação humana. Tanto é que aqui no Brasil hoje, os últimos vestígios de Mata Atlântica que nós encontramos são os vestígios onde são áreas planáuticas, ok? Onde são áreas de planície, né? A gente está até vendo aí o governo do estado querendo construir um autódromo numa área de planície onde tem o último vestígio de Mata Atlântica ali dentro de Deodoro. Tá? Depressões são aquelas áreas da superfície terrestre onde são de altitudes inferiores, mais baixa do seu entorno. Eu vou chamar isso de depressão relativa. Agora, a depressão, quando ela está abaixo do nível do mar, um exemplo é o Mar Morto, eu vou falar que essa depressão ela é absoluta, ok? E os dobramentos modernos e as cordilheiras foi o que eu acabei de explicar para vocês, tá bom, gente? E aí, para finalizar a aula de hoje, a gente fala um pouquinho de... Vamos parar por aqui, né? Já é muita coisa. Valeu, gente. Um abraço, até daqui a pouco.